Eu fiquei lá na casa da minha amada irmã Joelma hoje, com muito prazer. Glória a Deus. Muito bem. Mas quando chegamos, ela estava fazendo o almoço. E tinha um perfume muito bom. Eu cheguei a comentar, né? Que comida cheirosa. Mais tarde chegou Letícia, com um cheiro doce e suave. E o nosso dia estava decorrendo e parecia natural, mas o Espírito Santo já estava ministrando ao meu coração para as coisas que estavam acontecendo. Nós fomos nos preparar a orar e depois sentimos o cheiro do café, um café fresco e bom. Então o perfume, ele faz parte da nossa vida. Eu acabei de passar um álcoolzinho na mão, perfumado. Todo mundo aqui veio com um cheiro diferente, não é verdade? Isso é muito importante. O perfume, ele nos traz memórias de muitas coisas lá de trás. Quando nasceu um bebê, o nosso primeiro bebê, para os pais, para as mães aqui. Quando você casou, conheceu seu esposo, sua esposa. O cheiro, ele traz memórias. Então Paulo, ele está falando aqui não exatamente desse perfume que eu estou trazendo para vocês. Mas ele está falando que o Evangelho de Cristo precisa ser marcado como um perfume que vai trazer em nós a memória. Sabe quando você sente o cheiro em alguém e diz assim: esse perfume é tal perfume, esse cheiro é de tal coisa. Assim nós devemos nos despertar para marcar essa geração com o cheiro do Evangelho de Cristo. Porque a palavra do Senhor vem trazendo para a gente com muita clareza. É que o vento está tirando. Mas vem trazendo com muita clareza que nós, olha só, por favor, agradeço. Por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. E a gente agora vai olhar para o texto, para a situação que estava vivendo aqui. E ele quer deixar claro assim, que no verso 17 eu gostaria até de abrir esse espaço, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então havia uma preocupação clara de deixar que o Evangelho não estava ali para ser negociado. Quando ele diz essa palavra mercadejando, não estava à venda, estava ali para ser dado de graça, como de graça nós recebemos. E às vezes nós nos preocupamos tanto de que maneira nós vamos transmitir esse Evangelho e tememos, ficamos inseguros, só que cada um é chamado de uma maneira. E talvez quando você sair daqui hoje você diga assim: de que maneira eu vou exalar esse perfume? Eu quero dizer que nessa noite nós vamos aprender um pouquinho mais de que forma podemos exalar o perfume de Cristo. Glória a Deus. Esse perfume, ele é comparado, como eu disse, a algumas coisas, mas ele não é igual. Cristo, ele é o verdadeiro amigo, ele é o verdadeiro Senhor, ele é o cuidador, ele é o nosso Salvador. Quando nós entendemos que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, que ele é o cuidador das nossas vidas, das nossas almas, das nossas famílias, nós começamos a entender a importância de relatar a esse mundo quem é Jesus. E quem é Jesus? Jesus é unicamente o Filho de Deus que deu a sua vida por nós. Ele entregou, ele se entregou, ele aceitou o propósito que já havia sido determinado para isso. A palavra vem dizendo para a gente que Jesus, ao se entregar, ao morrer, ao ressuscitar, ele deixa para nós uma herança eterna de vida e salvação. Eu estou sendo compreendida? Diga amém para mim. Amém. Que bom. Mas aí quando eu olho para essa situação de Cristo, eu começo a me perguntar acerca de nós. Qual é o nosso papel no meio de tudo isso? É simplesmente chegar de fora e dizer: Jesus está voltando, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador? Não. Porque muitas vezes vamos falar por exemplos, por vida, por testemunho, por comportamentos. E aí eu vou começar com o que eu disse no início, que eu me senti confortável. Muitos hoje olham para as nossas vidas e querem sentir o conforto que nós temos em Deus. A gente não precisa falar muita coisa. A gente precisa mostrar o que vive. Eu disse uma coisa hoje também para minha amiga, que é:
a doçura das palavras. Temos vivido um tempo em que muitos cristãos não estão conseguindo transmitir a doçura nas palavras. Não estão conseguindo transmitir um verdadeiro amor. E sem amor, a palavra vai dizer que nada vale. Então a gente tem que ter amor, cuidado, zelo, mansidão. A gente tem que começar a pedir para Deus os frutos do Espírito sobre as nossas vidas. A gente tem que aprender a perdoar, ganhar. Às vezes perder para ganhar. Às vezes só queremos o ganho, não queremos a perda. Mas a perda faz parte da nossa história. Quando a gente renuncia às nossas próprias vontades, o nosso próprio eu, o nosso próprio querer, os nossos próprios pensamentos, agora não somos mais nós quem devemos pensar, mas temos que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo tem que prevalecer em nós. A palavra vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para Ele viver em mim, eu tenho que abrir mão de mim mesma, me esvaziar de mim mesma e deixar que Ele habite em mim completamente. E agora Ele vai direcionar cada um dos meus passos, dos seus passos. Então, quando a gente olha para esse texto, vai falar muito de intimidade. Por quê? Você abraça qualquer pessoa? Saiu na rua? Não. Cada pessoa tem um cheiro. Dependendo do perfume, quando você abraçar, ele fica em você. Depende do tipo do abraço. Ele fica, sabe quando você já abraçou alguém, vai para casa e fala, não estou com perfume daquela pessoa. O cheiro tem que marcar. Mas para a gente ter o cheiro de Cristo, não é simplesmente dizer que o serve, é ter particularidade com Cristo. Às vezes lemos muito a palavra, jejuamos, oramos, mas não conversamos com Ele. Ah, mas a oração é uma conversa. Sim. Mas é aquele momento em que você pensa, eu prestei muita atenção no louvor que dizia, você vai subir no altar com vontade de chorar, você vai cantar com vontade de ir para o canto. E eu fiquei pensando nisso. Muitas vezes é assim na nossa caminhada, na nossa jornada. A gente não quer, porque as limitações da vida querem nos impedir, mas quando a gente se lembra a quem a gente serve, a quem a gente adora, para quem que a gente chora, a gente se lembra que Ele é o nosso consolo, o nosso conforto, o nosso amigo, o nosso abrigo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. E nós não temeremos, prosseguiremos, porque Cristo tem sempre uma vitória para nós. A palavra vai revelar para a gente que somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus. Ele nos amou de tal maneira que aceitou tudo que Ele viveu. Paulo agora está exemplificando para as nossas vidas. Ele está querendo dizer assim, olha, assim como um bom perfume precisa ser exalado por vocês, através de vocês, quando vocês passarem, assim tem que ser o Evangelho na vida de vocês. Ele tem que refletir de uma maneira que quando vocês passarem, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus conhecidos, a sua igreja, ela tem que sentir o perfume bom dessa palavra. E aí a gente começa a olhar para o ponto de intimidade. Começa onde da intimidade? Dentro de casa. Às vezes nós somos tão perfumados espiritualmente aqui no templo, aqui na casa do Senhor. O meu louvor é lindo, a minha palavra é clara, é maravilhosa, ela preencheu os corações. Mas quando eu chego dentro da minha casa, o que eu estou exalando? O que você está exalando? Porque começa lá dentro, para os nossos maridos, nossos filhos, nossos parentes, vou usar essa palavra, e aí vai se tornando externo a cada tempo que nós vivemos. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Paulo tinha preocupação de alertar, porque Paulo entendia que mesmo em suas dores, em suas cadeias, em seus sofrimentos, em suas guerras, em suas lutas, ele não podia recuar, porque ele entendia totalmente quem Jesus é. Jesus é o Senhor. E as dificuldades desta terra, dessa vida, elas não podem impedir que o reconheçamos e lembremos, que venhamos lembrar, melhor dizendo, quem Ele é. Quando a gente sabe quem Ele é, a gente o adora, a gente o abraça, a gente se envolve e a gente quer viver nele, por Ele, para Ele,
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu creio que Paulo, nesse momento mais interessante, ele vai dar seguimento ao texto, e no decorrer desse livro ele vai dizer que ele quer que a igreja ore por ele, os irmãos orem por ele, para que ele tenha intrepidez, segurança, firmeza, e não perca a força e a garra para continuar pregando o evangelho, porque você vai ver que ele vai ser encarcerado, e ele quer permanecer incentivando o povo a prosseguir no evangelho. Aí eu vou trazer um pequeno exemplo. Será que as dificuldades estão nos impedindo de revelar a esse mundo o bom perfume de Cristo? Será que as nossas... Preste atenção, por favor. Será que as nossas limitações estão impedindo que o perfume de Cristo venha a ser notado em nossas vidas? É criança, pode deixar ela ali. Igreja, amém? Será que estamos permitindo que as distrações também tirem de nós esse perfume? Ou estamos atentos o tempo inteiro, porque fomos chamados para exalar uma estrutura diferente? Como ter o perfume? Como ter esse perfume? É ter contato com Jesus. Amém. E por mais que você olhe para mim e diga assim, mas eu tenho contato. Muita gente hoje está dentro da igreja, mas não tem um verdadeiro contato. Tem um hino da harpa cristã que vai falar, o 77, vai dizer assim: guarda o contato com o seu Salvador. Guarda o contato. Muitas vezes estão perdendo o contato com o Salvador. E vai completar dizendo: e a nuvem do mal não te cobrirá. Então, quando nós temos contato com o Salvador, nós temos o perfume dele, nós exalamos o que ele coloca em nós. E o perfume de Cristo é suave, ele é doce, ele nos traz uma memória de tempos em que nós o aceitamos e vimos o quanto ele é bom. Não podemos perder essa essência, igreja. Porque é interessante que o perfume, para ele estar exalando, primeiro ele tem que ter, eu vou usar a palavra recipiente, mas eu acho que eu anotei. Recipiente. Ele tem que ter, desculpe, o perfume tem que ter uma base, onde ele fica ali, né? Como essa jarra. Nós somos esses vasos onde o perfume é colocado. O perfume ele tem que ter essência. A essência é do Espírito de Deus em nós. E ele tem que exalar Jesus em nós. Então, hoje, como verdadeiras bases, verdadeiros vasos para comportar, porque antigamente o perfume ele era como remédios. Não sei se vocês sabem, as folhas eram queimadas para exalar o perfume, era o incenso. O perfume era dado para beber como cura, como um remédio para curar. O perfume ele era usado como a mirra, como para presentear. E aí a gente começa a ver o valor dele. Agora imagina o perfume no sentido espiritual de Cristo. Ele cura, ele liberta, Aleluia. ele transforma, ele nos enche, ele nos leva para o céu. Aleluia. Essa palavra, ela me deixou muito preocupada, porque quando a gente começa a olhar para os detalhes, na verdade, eles são simples, mas querem pesar para nós de várias maneiras a forma exata de tê-lo dentro da gente. Jesus é acessível. Eu gostaria de deixar isso aqui. Ele é acessível. Nós temos facilidade de estar com Ele, falar com Ele, sentir Ele. Sabe aquela coisa que você disse: eu queria tanto me sentir abraçada, me sentir abraçado? Ele nos abraça, Ele nos envolve. E aí Paulo, com esse assunto, ele vem deixando para a gente que sabemos
E se não pudermos sentir o cheiro dessa vida aqui, natural, fica tudo sem graça, né? Imagine não poder sentir o cheiro de Cristo. E o cheiro de Cristo é o que você tem na sua vida hoje de melhor. É a presença, é a unção que já foi derramada. É a vida que você mostra. Amém, Jesus. É o testemunho que você dá. É a experiência que você conta. É dessa maneira que ele vai sendo propagado e vão vendo e vão entendendo o que ele está fazendo nas nossas vidas e nos nossos corações. Eu comecei a olhar isso e entender uma forma de que somos tão moldados, tão trabalhados. E aí eu queria dar um exemplo pequeno sobre a forma que nós somos feitos como os vasos para ter esse perfume. Antigamente eram pedras que eram talhadas e quanto mais profundas, maior a quantidade que elas poderiam obter de perfume. E trazendo um exemplo dentro da própria palavra, houve uma mulher que ela tinha um pequeno vaso que ela amarrava no cabelo e envolvia e descia ao seu coração. E a palavra de Deus vem trazendo para a gente que essa mulher já sabia, quando a gente vai estudar, entende que ela já sabia quem era Jesus. E era de costume na época, quando houvesse uma festa no lar, as portas ficavam abertas, os convidados podiam sentar, mas quem passasse na rua poderia entrar. Só que deveriam encostar nas paredes e ficar. Aquela mulher sabia que Jesus tinha sido convidado para um lugar, para um jantar. Só que ele entrou, sentou e daqui a pouco ela apareceu. A Bíblia diz que ela se lança aos seus pés, quebra o vaso, unge ele e seca ali com as suas lágrimas, com os seus cabelos. E dizem, se ele mesmo soubesse quem ela é, não a deixava tocar nele. Mas Jesus conhecia a intenção de cada coração. E Jesus viu a intenção, Jesus viu o comentário, Jesus sondou. E Jesus olha e diz, Simão, eu entrei em sua casa. Não fui beijado. Não fui lavado. Não fui ungido, vou usar essas palavras. Mas essa mulher, pecadora, Jesus sabia que ela era uma mulher pecadora. Ela fez tudo isso. E em memória dela, esse exemplo será lembrado. Muitas vezes a gente quer chegar a Jesus de tantas formas. Fizeram ali um jantar, mas não honraram o Mestre. Fizeram uma celebração e não honraram o Mestre. Mas aquela mulher entendia o poderio de Jesus, a grandeza de Jesus. E ela pegou o que tinha de melhor, que estava aqui, guardado num lugar que representava o que vinha de dentro para fora. Nessa noite, o que Jesus espera de mim e de você é que nós possamos derramar o nosso melhor perfume aos seus pés, reconhecendo que sim, somos pecadores, mas o sangue dele já nos lavou, nos comprou, nos purificou, nos limpou de todo o nosso pecado. Ele nos deu vida com ele. Então, quando eu olho para esse exemplo, eu consigo entender o valor desse perfume. Eu entendo que ele olha muito mais para o que vem de dentro de nós do que aquilo que nós queremos expressar. Aleluia. Glória a Deus. Paulo pede à igreja que se atente a isso. E ele ainda diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Deus tem nos conduzido sempre em Cristo em triunfo. Como eu disse, que somos vencedores, mais que vencedores. Então hoje, o que impede você de sentir totalmente essa paz? Porque a palavra vai dizer que a paz, ela excede todo entendimento. Ela dá tranquilidade, ela dá clareza, ela dá alegria. A paz pode o mundo aí fora desabar, mas estaremos estruturados, estaremos fortalecidos, vivificados. E a paz
ela precisa habitar em todo tempo dentro da gente. Tem muito cristão vivendo hoje sem paz, sem alegria, sem conseguir exalar o bom perfume, sem conseguir viver triunfante, mas não porque a palavra volta atrás, mas porque nós não estamos praticando muitas vezes da maneira que nós deveríamos. O verdadeiro testemunho muitas vezes é sem palavras. Muitas vezes você vai ganhar sem palavras, mas hoje a palavra para nós é nos despertando que a dose mais forte já está dentro de nós. E aí tem outro louvor que diz, eu não canto, hein, mas eu tenho me lembrado, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Será que eu estou conseguindo compartilhar desse amor como eu deveria? Será que eu consigo derramar desse perfume para que todos venham sentir o cheiro como deveria? É uma noite de novidades, é uma noite de renovação, é uma noite de unção, é uma noite de graça. A graça está sendo derramada sobre nós. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para receber dele. E talvez a gente esperasse tantas outras coisas, mas ele trabalhou de uma maneira tão linda, falou tanto comigo sentada ali. Eu disse, meu Deus, dai-me um novo coração. Foi muito forte. Precisamos todos os dias entender a necessidade de mudar e cada vez mais buscar no Senhor um coração igual ao seu Deus, um coração igual ao do nosso Mestre. Amém. O coração igual ao do Mestre, ele sempre vai ter algo que vai marcar a história de alguém. O coração cheio dessa presença, ele consegue transferir de uma maneira tão simples e exalar numa proporção tão grande um perfume que vai marcar a nossa história, a nossa trajetória. Eu sou assembleiana, né? Então estou meio aqui meio segura para falar, mas eu sei que o Espírito Santo ele se revela de maneiras muito delicadas, tranquilas. Muitas vezes é na brisa. E na brisa é muito lindo trabalhar de Deus, porque ele planta, vamos imaginar, sementes que nós vamos ver no decorrer dos dias, o crescimento. Alguém já viu um carocinho de feijão caindo? Cai, você não percebe, daqui a pouco você passou, está nascendo um brotinho, daqui a pouco tem uma folha, uma outra, e vai ficando assim, aí o feijãozinho se abre. Eu estava observando isso outro dia. Às vezes queremos jogar muitas sementes ao mesmo tempo, mas basta uma, porque como foi dito, um semeia, outro rega, e Deus dá o crescimento, e está tendo crescimento aqui nessa noite. Crescimento de estrutura, de força, crescimento de raiz, porque muitos querem crescer para cima e mostrar logo os seus frutos, mas Cristo trabalha de uma maneira muito diferente, é o inverso. Primeiro a gente cresce para baixo, ele vai nos enraizando na rocha, nos prende, depois ele começa a nos estruturar, e aí vem as flores e vem os frutos. E eu sei que muitas coisas vão nascer a partir de hoje, mesmo que eu esteja sendo muito simples nas minhas palavras. Eu sei que aqui é uma igreja onde tem muitas pessoas com conhecimento, como a Joelma mesmo, ela tem um conhecimento de palavra muito transbordante. É lindo de ouvir, aprendi muito. Mas eu sei que Deus tem seus meios e o Espírito Santo se revela através de cada um da maneira que Ele deseja. Então eu quero dizer com isso para você, não importa a maneira que Deus te usa, se deixe ser usado. Deixe exalar através de você o perfume de Cristo, da maneira que Ele achar que deve ser. Porque a gente quer criar fórmulas, achando que vai funcionar, mas a verdadeira fórmula, o verdadeiro projeto, a verdadeira maneira é a que Ele direciona. E o Espírito Santo está nos direcionando nessa noite para entender que nós fomos escolhidos, chamados, e Paulo vem alertando ao povo naquela época e a nós aqui hoje para perseverarmos, entendendo que nós fomos chamados com um grande propósito. E não podemos deixar morrer o nosso chamado, não podemos deixar morrer o propósito,
Não podemos deixar de avançar com esse evangelho. Somos como soldados valentes. E tem uma história que vai contar que os soldados saíam para a guerra e era cantada uma música e eles iam para a guerra. Quando eles retornavam, eles vinham marchando, mostrando que eles venceram. Só que tinha um detalhe: daquela cidade saiu um exército e da outra cidade saiu um exército. A cidade que recebia o exército que retornava recebia com muitas rosas. E aí o exército entrava marchando com os soldados que sobreviveram. E eles marchavam. E o cheiro das rosas iam exalando a cada marcha que eles davam, a cada passo em que eles batiam os seus pés. E jogavam as rosas e eles iam pisando, como se eles estivessem dizendo: nós retornamos vitoriosos. Eu quero dizer que nessa noite você vai retornar para sua casa marchando por cima de rosas, porque até aqui vocês têm vencido. Nós temos vencido todas as guerras que nós temos lutado, e é por isso que estamos aqui nessa noite, porque nós estamos de pé. Você vai voltar marchando, sabendo que rosas estão sendo lançadas ao seu caminho para você pisar e exalar o perfume dessas rosas. E o mundo conhecer que você é mais do que vencedor por Cristo. Sabe, quando nós conseguimos transmitir o que Jesus tem feito por nós, é que nós conseguimos realmente fazer entender que Ele veio para dar vida. Também não podemos focar apenas em querer exalar, mas fazer com que esse cheiro possa ficar impregnado nos corações. E aí foi me feita uma interrogação e eu guardei muito. Eu pensei que eu ia esquecer, mas eu não esqueci. Que foi assim: mulher, que perfume você tem exalado? Eu vou perguntar à igreja: qual o perfume que você tem exalado? Qual o perfume nós temos exalado? É um perfume agradável? É um perfume bom? É um perfume suave? É algo que tem trazido outras pessoas para querer conhecer a Jesus, a rosa de Saron, que tem esse precioso perfume? Ou será que nós estamos deixando mudar de alguma maneira o nosso cheiro? É uma noite em que nós vamos sair daqui diferentes. E se alguma coisa estava tentando interferir na validade do nosso perfume, eu quero te dizer: Jesus vai derramar perfume novo sobre nós, com uma validade eterna, para que nós possamos prosseguir nesse caminho, nessa jornada, entendendo que Ele não nos chamou como mais um, mas como um em especial. Você é única, você é único. Foi escolhido com um propósito de vitória, para você conseguir dizer: olha, vamos permanecer, prosseguir em conhecer ao Senhor, porque Ele tem muito mais para nós. Eu vivi um processo um tempo atrás que eu saí dele dizendo assim: Deus, se nesse processo eu conseguir ganhar do Senhor uma experiência para mostrar ao mundo verdadeiramente quem Tu és, com toda a minha singeleza, eu aceito passar ele até o fim. Eu aceitei passar até o fim e venci. Estou aqui porque eu sou mais que vencedor. Mas uma coisa eu disse para ele também: eu quero saber o que tem mais em Ti. Eu não estou conformada com o que eu conheci de Jesus até aqui. Eu quero conhecer mais, porque Jesus tem muito mais e todo dia tem coisa nova para a nossa vida. Então eu quero te convidar nessa noite a querer conhecer mais sobre Jesus. Crie uma curiosidade sobre Ele. Eu ouvi da Joelma que todos os anos ela lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você sabe o que é você sentar com uma mulher que tem base bíblica e começar a ouvir ela dizer coisas? Você fala: Senhor, isso é intimidade. Por que eu estou usando Joelma como exemplo? Porque ela vai entender. Gabriel é jovem. Gabriel ministra a palavra de uma maneira tão intensa que eu digo: meu Deus, quero voltar ao início de tudo. Quero sentir de novo tudo aquilo que eu senti lá atrás. Você consegue pensar? Porque eu me lembro do dia em que eu me entreguei, ou melhor, que eu reconheci Jesus como meu Senhor. Foi dia 21 de julho
de 1994, numa quinta-feira à tarde. Vai fazer 29 anos no próximo dia 21 de julho, se Jesus não vier até ali. Sabe o que eu quero dizer com isso? Vamos lembrar de onde Ele nos tirou, o que Ele já fez por nós. Ainda tem muito mais para Jesus fazer. Vamos conseguir, com esse intuito, sentir muito mais o cheiro de Cristo e deixar com que esse cheiro permaneça nas nossas vidas. Nessa noite eu quero louvar a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Meu tempo já foi. Eu não sei se você entende que o Senhor te convida hoje para se aprofundar, para se envolver, para querer mais daquilo que Ele já reservou para você. E o que você já tem, guarde. Guarde com você. A palavra fala também sobre a coroa, né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então guarde o que você já tem. Pegue tudo isso como força e diga: Deus, eu já tenho de Ti, eu quero mais de Ti. Mas tudo que o Senhor já me deu é a estrutura que eu tenho para prosseguir mais uma vez. Dê mais um passo, caminhe mais um dia, caminhe mais uma semana, caminhe mais um mês. Porque o que está dentro de você vai exalar numa proporção que muitos vão chegar a você e dizer: eu quero ser como você, eu quero esse Deus que você serve, eu quero viver a vida que você tem. Não porque eles estão almejando no sentido de uma inveja, mas porque eles querem mudança de história. Jesus mudou a nossa história e Ele vai continuar mudando a história de muitas. Eu não sei se nessa noite as pessoas foram apresentadas, eu não sei se todas as pessoas que foram apresentadas já reconheceram Jesus como seu Senhor. Aqui dentro, lá fora, eu não sei, na rua, se alguém me ouve, mas reconheça Jesus como seu Senhor nessa noite. E não por aquilo que Ele pode te oferecer, mas por aquilo que Ele já te ofereceu, aquilo que Ele já fez. E se porventura você se sentir enfraquecido, desanimado, a palavra hoje é: prossiga, vá em frente, não pare, não descanse, não tenha medo, se levante. Jesus está te esperando para o grande encontro com a sua noiva. Hoje eu ouvi o pastor dessa igreja dizer algo que guardei no meu coração, talvez ele nem saiba. Ele disse: Jesus deixou bem claro que Ele está se preparando para vir encontrar a noiva. Somos a noiva de Cristo. Não podemos dormir, nem cochilar. Não podemos perder o foco. Precisamos exalar o perfume para quando o nosso noivo chegar, sentir a agradabilidade do nosso cheiro e dizer: vem comigo, minha noiva. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem alguém nessa noite? Eu não sei como